Graças e paz a todos, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo da carta de Timóteo, hoje a gente vai dar início ao capítulo 2, né? Capítulo 2 lá da primeira carta de Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ver hoje do versículo 1 até o versículo 7, amém? Então, pode ir abrindo a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, o capítulo 2. E aí a gente vai começar o nosso estudo, né? Do capítulo 2 em diante. Antes de a gente ler o texto e começar de fato a se debruçar na escritura, eu queria fazer uma breve oração para que a gente iniciasse esse estudo. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Bíblia, Pai. Em outros lugares do mundo, esse prazer não é aberto, não é tão convencional como nós temos aqui. Nós somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor tem tido misericórdia da igreja aqui no Brasil. Então nós somos gratos por esse tempo de leitura da Tua Palavra e pedimos entendimento do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente e falar conosco, para que nós possamos de fato entender a Tua Palavra como o Senhor de fato a planejou para que nós entendêssemos, Pai. Não com meias verdades, não com distorções, mas assim como o Senhor a projetou, para ser lida e entendida, para que ela de fato alimente o nosso espírito de uma forma que nós venhamos te conhecer mais e mais, Pai, te conhecer verdadeiramente, Senhor, nos alimentarmos de uma forma correta, Pai. E nós somos extremamente gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, e nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa leitura lá em 1 Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 7. Depois a gente retorna estudando partes do texto. Amém? Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e benignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate, aliás, por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Esse texto é muito interessante mesmo. A gente vai começar lá dos versículos 1 e 2 a estudar melhor. Então eu queria que você já retornasse lá para o versículo 1. E é bem interessante, Paulo já começa dando um toque aqui sobre a importância da oração, né? E ele fala assim lá do versículo 1: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, em favor de todas as pessoas. E aí a gente vai ver um pouco mais lá para frente também e chegar à conclusão de que quando Paulo fala todas as pessoas, ele não está falando de todas as pessoas do mundo ou todas as pessoas na história, né? Seria impossível que a igreja fizesse isso, se assim fosse o real sentido do texto, né? Fazer orações, súplicas, ações de graças por todas as pessoas. É complicado, seria muito difícil, né? Então a ideia é que se tem é que Paulo
quer falar aqui todos os tipos de pessoas também. A nossa igreja, a Igreja Comunidade Luz do Mundo, ela está inserida em um determinado contexto, em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país, dentro de um tempo, né? E dentro lá do nosso bairro, lá do nosso conjunto, onde a igreja está colocada, existem pessoas, que existem vários tipos de pessoas ali naquele lugar, certo? E talvez a igreja ela se dê melhor com um determinado tipo de pessoas, de preferência, né, aquelas que já estão lá na igreja, que já estão lá dentro. Normalmente é assim. Então, normalmente a gente ora mais pelas pessoas que já estão lá na nossa igreja, né? A gente sabe que aquele irmão está passando por necessidade, então a gente ora, a gente faz uma ação de graça por aquela pessoa que a gente já tem mais intimidade. O Paulo está dizendo aqui, olha, a gente precisa fazer isso não só por aqueles que a gente tem mais intimidade, por um grupo específico, a gente precisa fazer isso por todos os tipos de pessoas, né? A gente precisa orar, interceder, a gente precisa ter ações de graças em favor de todos os tipos de pessoas. A gente não pode excluir uma pessoa porque ela não se encaixa dentro daquilo que a gente entende como sendo mais agradável a Deus, por exemplo, né? Então ele fala exatamente sobre isso nesse versículo 1. E aí no versículo 2 ele introduz uma categoria mais específica aqui. Ele diz assim: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e benignidade. Por que ele está falando isso aqui, né? Porque um rei ou um governante ele tem autoridade para fazer com que a vida, as atividades da igreja, ela seja algo normal, né? Como a gente já vivia, hoje a gente não vive tanto, mas ele também tem autoridade para transformar as atividades da igreja ou dificultar as atividades da igreja a ponto da igreja viver o inferno, né? Hoje, por exemplo, a gente vive uma situação de pandemia. Tá todo mundo cultuando em casa. A gente grava os vídeos, envia lá para o YouTube, vocês assistem em casa. Mas quem foi que determinou que a igreja não poderia se reunir em grande número? Foram os governantes, né? Aqui no estado, a nossa governadora, em outros lugares, os governadores e prefeitos de cada localidade. Foram eles que disseram que, de fato, a igreja não pode se reunir. Então, a igreja hoje se reúne em casa, ela faz cultos domiciliares. Isso para que a pandemia ela não se alastre, né? E a igreja entende isso. Mas entende por que Paulo está falando isso aqui? Porque, de fato, o poder público, né, o governo, os governantes, eles podem, inclusive, parar as atividades de uma igreja, né? Eles podem, por exemplo, dizer que a partir de um determinado momento o cristianismo é proibido. Claro que a nossa Constituição, né, ela não permite isso. Ela nos dá a certeza de que nós poderemos cultuar ao nosso Deus tranquilamente. Mas não é isso que acontece em vários outros países do mundo, né? E quem foi que instituiu essa proibição de se cultuar a Deus ou de se ter uma outra religião em outros lugares do mundo? Os governantes, não é mesmo? E aí, para que a gente entenda isso melhor, você pode abrir lá em Romanos 13, o versículo 1, só o versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, a gente vai ler algo interessante. Então, Romanos 13, o versículo 1, fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então não há governante, não há prefeito, não há presidente, não há ditador que, de fato, não tenha sido estabelecido por Deus. E a igreja deve obedecer ou se submeter, aliás,
ou sujeitar-se, como o texto fala aqui, às autoridades, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia onde os profetas, onde os judeus, principalmente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Quando a igreja é impelida a adorar a César como Deus, a igreja se nega a fazer isso, né? Mesmo sendo uma ordem. Por que a igreja se nega a fazer isso? Porque a igreja ela entende que existe só um Deus, e a gente vai ver isso até um pouco lá na frente nesse texto, e só existe um Deus verdadeiro. Então, até certo ponto, vamos dizer assim, a igreja ela obedece, ela se sujeita às autoridades. Quando é que a igreja deixa de se sujeitar à autoridade? É quando a autoridade tenta usurpar a função que é de Deus, né? A igreja ela entende que o culto ele deve ser prestado ao único Deus e ao Deus verdadeiro. Se o governo ele fala que a partir de amanhã eu vou adorar a um outro Deus, então a igreja ela não pode se sujeitar a essa autoridade, porque vai de encontro à nossa fé. Mas se, por exemplo, acontece o que aconteceu conosco, o governo ele entende que é necessário provisoriamente ou temporariamente que os cultos deixem de acontecer em grande número, né? Porque nós continuamos mais uma vez cultuando em casa com os familiares, a igreja ela deve obedecer. Isso doutrinariamente não há um equívoco, né? Não há um equívoco nisso. Inclusive a igreja primitiva se reunia em pequenos grupos porque era perseguida. Então, de fato, não há um equívoco teológico. O grande problema é submeter-se a uma autoridade, ao poder governamental que tente usurpar, na verdade, algo que já está estabelecido pelo poder maior, pelo governo maior, que é o próprio Senhor. E aí, nesse caso, eu acredito que o próprio Deus ele se encarrega de destituir essa autoridade, ou se ela continuar no poder, ele mesmo se encarrega de dar ferramentas à igreja dele para que a igreja continue cultuando, continue adorando a Deus, como ele tem feito em vários países onde o cristianismo é perseguido. Amém? Então, de fato, nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos orar por aqueles que têm poder, que têm autoridade, para que isso não se torne uma realidade, por exemplo, no nosso país, onde nós temos liberdade de culto, né? Existe também o texto lá em Jeremias 29, o capítulo 7, em que alguns judeus, né, uma boa parte do povo escolhido, na verdade, está exilado na Babilônia. E aí a palavra do profeta Jeremias a esse povo diz assim: procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que a sua paz, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, na paz da cidade, os filhos de Deus, né, o povo escolhido, aquele povo que estava exilado lá na Babilônia, também teria paz. Então o profeta Jeremias fala assim: olha, vocês precisam orar por essa cidade, vocês precisam orar por esse governante, porque se quando chegar esse tempo de paz, vocês também vão ter paz, né? Mas se vocês não intercederem, talvez o negócio até piore, né? Então o profeta Jeremias ele dá esse conselho: vocês precisam orar, mesmo que estejam exilados, mesmo que estejam sendo feitos escravos aqui, vocês precisam orar pela paz nessa cidade, porque se ela tiver paz, vocês também vão ter paz. Amém? E aí, seguindo no texto, lá os versículos 3 e 4, eu gostaria de ler com você. Versículos 3 e 4 dizem assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Até aí, versículos 3 e 4. E aqui é bem interessante porque existe aqui, principalmente no versículo 4, algo que à primeira vista pode se passar como uma incoerência,
ou que seja mal entendido, né, pelas pessoas, porque ele fala, seguindo do 3 e 4, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e aí ele começa o 4 dizendo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, à primeira vista, quando a gente lê esse texto, né, o que fica claro de imediato é que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Não é verdade? É isso que o texto está falando aqui. Mas será que é isso mesmo? Por quê? Por que eu falo isso? Porque se a palavra descrita como desejo aqui fosse desejo de fato, se Deus de fato deseja que todas as pessoas sejam salvas, então todas as pessoas serão salvas. Porque se Deus deseja, então aquilo se cumpre, não tem como ser diferente, né? Então, se de fato houvesse o desejo, se o que o texto fala aqui fosse fato vontade, desejo de Deus para que algo acontecesse, todas as pessoas em todo o tempo, desde o início da história, seriam salvas. Não é isso que a palavra nos diz, não é verdade? A Bíblia ensina que Deus decreta tudo o que Ele deseja e realiza tudo o que decreta. Em outras palavras, se Deus deseja algo, isso certamente acontecerá. Ninguém pode resistir ao seu poder, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Portanto, se Deus deseja salvar todos os homens, neste sentido literal da palavra aqui, isto é, no sentido que ele decretou, então todos os homens seriam salvos sem dúvida nenhuma, né? Uma outra interpretação possível para o desejo de Deus nesse versículo é que Paulo está se referindo ao mandamento moral de Deus. O mandamento moral é somente uma definição de certo ou errado, né? De obrigação. Ele não especifica o que Deus decidiu, o que acontecerá, o que ele fará que ocorra, né? Por exemplo, quando ele fala, eu, Senhor, farei com que todos os homens sejam salvos. Isso aqui é um decreto, ou seja, ele mesmo vai se encarregar de fazer essa obra de salvação de todos os homens, né? Mas não é isso que o texto fala aqui. Não é claramente um decreto de Deus, né? Deus não está decretando a salvação de todos os homens. Então há também dois significados possíveis para todos os homens nesse caso, né? Paulo poderia estar se referindo a todos os homens, indivíduos, ou cada pessoa individual em toda a história, né? Ou ele poderia estar falando em harmonia com o restante da Bíblia, e dessa forma referindo-se a todos os tipos de indivíduo, isto é, indivíduos de toda raça, gênero, classe, ou todas as classificações, ok? Então, o que me parece aqui é que o Paulo, nesse caso, ele quer exatamente revelar esse segundo, vamos dizer assim, essa segunda interpretação, né? Se eu levo em consideração que todos os homens pode ser traduzido também como todos os tipos de pessoas, então fica mais claro para mim, o qual deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que a gente leva em consideração isso, né? Porque até aquele tempo a ideia que se tinha era que o Messias era uma promessa para os judeus. O Messias era uma promessa para o povo escolhido. E a gente sabe que não, estudando bem a Bíblia, a promessa do Messias, a promessa de salvação é para os judeus e para os gentios, ou seja, para todos os tipos de pessoas. Então, pelo que o texto vai falar até o final aqui, até o versículo 7, o que dá a entender é que Paulo de fato está falando aqui não sobre todos os homens, todas as pessoas, indivíduos, em toda a linha do tempo, né, em toda a história, mas sim que o plano da salvação
é para todos os tipos de pessoas, independente de raça, independente de cor, independente de status social. Isso aqui quebra também a ideia que alguns têm, né, de que a salvação é feita para os mais frágeis, para os mais pobres, a salvação é feita para aqueles que são vítimas da sociedade. Não, a salvação é para todos os tipos de pessoas, é para o pobre, é para o rico, é para aquele que sofreu bullying, é para aquele que nunca sofreu bullying, é para aquele que é mais gordinho, é para aquele que é magrinho, é para todos aqueles que entenderem que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador. É basicamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, quando a gente lê o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, muito provavelmente o que Paulo está querendo dizer aqui é que todos os tipos de pessoas sejam salvas. Amém? Isso é bem interessante do ponto de vista que se Cristo tivesse morrido para fazer com que todas as pessoas fossem salvas, então todas as pessoas de fato aceitariam a Cristo. E a gente sabe que isso não é verdade, não é assim que acontece. Alguns até blasfemam, não aceitam a Cristo como Salvador de jeito nenhum, maldizem o nome do Senhor. Então isso faria com que o sacrifício de Cristo ele fosse inutilizado para algumas pessoas, né? Houvesse vamos dizer assim, um certo rechaçamento do sacrifício de Cristo, do ponto de vista que Cristo morreu por alguém e aquela pessoa não aceitou o sacrifício. Não, Cristo morreu por aqueles que de fato ele deveria morrer, né? Por aqueles que de fato aceitariam a Cristo como Senhor e Salvador, né? E aí, nesse caso, não há desperdício do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não é desperdiçado por esse ponto de vista, né? Agora, se nós pensarmos dessa forma que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas por exemplo, existem pessoas que não querem, né, ou não entendem assim, né? Eu não preciso ser salvo, né? Eu já escutei muito isso. Eu não preciso ser salvo. Salvo de quê se eu não faço nada de errado, né? E as pessoas de fato não reconhecem que existe a necessidade de pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer que existe um mediador, que existe um Salvador, que existe Cristo, Jesus que morreu pelos nossos pecados. E aí, nesse caso, se eu pensar dessa forma, Deus deixaria de ser Deus, porque ele decretou algo e esse decreto não surtiu efeito, ou seja, nem todas as pessoas vão alcançar a salvação. Dá para entender? Eu posso até repetir, né? Entenda bem, se de fato Deus decretou que todas as pessoas seriam salvas, se eu entender, pegar esse texto aqui, estudá-lo, esse versículo isolado, e não entender melhor o contexto geral aqui desse trecho, desse capítulo, eu estou inutilizando, ou seja, eu estou dizendo que Deus não é Deus. Porque ele decretou algo. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, se foi ele que criou os céus e a terra, se foi ele que me criou, e ele decretou que salvaria todos os homens, e a salvação não chega a todos os homens, então ele deixa de ser Deus. Então a gente chega à conclusão que de fato o que Paulo quis dizer aqui não é todos os homens, não é todos os indivíduos em toda a história, e sim todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas seriam alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Alcançariam salvação e alcançariam entendimento, alcançariam pleno conhecimento da verdade, né? É para gregos, é para romanos, é para gentios, é para judeus, é para os ricos, é para os pobres. A graça de Deus é para todos os tipos de pessoas, ok? Então vamos seguir agora no texto.
lá no versículo 5 e no versículo 6. Diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate, aliás, por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. E aí, Paulo ele está aqui fixando duas bases da nossa doutrina cristã, né? Ele está aqui basicamente firmando uma base para que a igreja, principalmente aqui de Éfeso nesse tempo, não se desviasse, porque, como a gente viu lá no capítulo 1, existiam os falsos profetas que já estavam trabalhando ali falsas doutrinas dentro da igreja, né? E aí ele coloca esses pilares aqui como base teológica, como base doutrinária, para que a igreja ela não se desvie, né? E aí alguns entendem, principalmente essa primeira parte aqui do versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, como pretexto para falar que Cristo, por exemplo, não seria Deus, né? Que existe um só Deus, então não existe essa questão de triunidade. E a gente sabe que não é bem assim, né? O próprio Paulo ele reconhece a divindade de Cristo e reconhece que Cristo é Deus, lá em Filipenses, o capítulo 2, né? E se vocês quiserem, acho que a gente vai ler um pouquinho mais lá para frente, mas se vocês quiserem já podem ir dando uma olhada nesse texto, abrindo lá em Filipenses, o capítulo 2, né? A doutrina cristã sobre Jesus Cristo nos divide adicionalmente de todos os não cristãos, né? Seria basicamente assim, a doutrina cristã ela realmente divide entre o mundo entre cristãos e não cristãos, ou seja, existem aqueles que acreditam no Deus verdadeiro, né? Acreditam no Deus triuno, acreditam na divindade de Cristo, e existem todos aqueles que não acreditam, né? E aí você pode ser judeu, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser islamista, enfim, todas as outras doutrinas se encaixam nos não cristãos, né? Nos pensamentos não cristãos, o sistema de pensamento não cristão, que, por exemplo, afirma que existe um outro Deus, ou afirma que Jesus não é um participante da Trindade. Nós afirmamos que ele é plenamente divino e que ele foi plenamente humano, né? Ele, como sendo o Deus reencarnado, essa ponte entre a Trindade e o homem, Cristo encarnado, ele tem um pedaço divino, um pedaço humano, né? E aí você pode abrir comigo lá em Filipenses, a gente vai usar esse texto agora, Filipenses, o capítulo 2. Filipenses, o capítulo 2, lá os versículos, a partir do versículo 5 aqui, né? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual tendo, aliás, plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornou-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, o próprio Paulo aqui reconhece a divindade de Cristo, né? Ele tinha plenamente a natureza de Deus, mas apesar de ter essa plenitude da natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus exatamente para que ele pudesse encarnar, né? Para que ele fosse humano. Um corpo humano não poderia conter a glória de Deus, né? Ele não poderia receber a glória de Deus. Então, ele abdicou, ele abriu mão dessa glória para poder encarnar e criar essa ponte, ser esse mediador entre Deus e os homens. E é isso que Paulo está afirmando aqui, né?
ele na verdade não está nem entrando nessa questão de triunidade aqui nesse versículo. Então seria até um erro, apesar de que ele fala aqui, pelo menos não diretamente, sobre essa questão da divindade de Cristo, seria um erro usar esse texto para afirmar que o fato de existir um único Deus exclui a possibilidade de existir a Trindade, né? Porque não é isso que o texto fala. Ele fala que existe um Deus, e assim como nós entendemos, existe um Deus triuno, e assim como Paulo fala, inclusive lá em Filipenses, ele reconhece que de fato Cristo tem plenamente a natureza de Deus, né? Ele é plenamente Deus. Então, se Cristo é plenamente Deus, ele faz parte também desse ser que é Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então, não há aqui como dizer que o texto afirma que o fato de existir um só Deus exclui ao fato de que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, voltemos lá para o texto de 1 Timóteo capítulo 2, lá no versículo 5, né, que é onde nós estamos agora. Então, ele está exatamente estabelecendo essas bases doutrinárias aqui, para que o povo lá de Éfeso ele não se desvie, né? Dizendo que existe um só Deus e um só mediador. E aí ele passa para um ponto bem interessante. Se Cristo é o único mediador, né? Se ele é essa ponte entre Deus e os homens, por que ainda existe e existia naquele tempo, e Paulo estava combatendo isso, e existem ainda hoje homens que se colocam nessa posição de mediadores, ou de mediadores do mediador, né? Existe aquele que quer ser o mediador entre Deus e o homem, tomando o lugar que é do próprio Deus Filho, e existe aquele que quer ser o mediador do homem até Cristo, que é o mediador verdadeiro entre Deus e o homem, né? Então quer ser o mediador do mediador, seria basicamente isso, né? Então Paulo está combatendo isso aqui, exatamente sobre aqueles pastores ou aqueles líderes, aqueles presbíteros da época que estavam ajuntando os discípulos para si, como eu falei lá no início de 1 Timóteo capítulo 1, né? Onde ele já havia avisado a liderança de Éfeso que do meio dos próprios líderes, do meio daquela liderança que ele estava exortando, sairiam, né, os falsos profetas, os enganadores, que ele está exortando lá no início de 1 Timóteo, né? E aí é exatamente o que ele está combatendo aqui. Olha, existem pregadores da palavra, existem pastores, existem presbíteros, existe uma liderança que quer ser mediadora entre Deus e o homem, e não existe isso. O único mediador entre Deus e o homem é o próprio Deus Filho. Foi ele que morreu no meu e no seu lugar para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Não existe nenhum outro homem que tenha morrido no meu e no seu lugar para que a gente, de fato, pudesse se achegar a Deus, né? Pudesse ter sido lavado, justificado e ter recebido a salvação por meio da fé em Cristo. Não existe um outro homem a não ser o Cristo Jesus, ok? Então tem aqueles caras, né, que até dizem, ó, se não for do meu jeito, tá complicado, né? Você tem que fazer do jeito que eu estou falando para você, né? Irmãos, ó, que eu li a palavra, interpretei desse jeito, e é isso que o texto está dizendo. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a pessoa ela interpreta a Bíblia e os irmãos eles não têm um crivo apurado, ou seja, eles não vão ler a Bíblia e pedir discernimento ao Espírito Santo para saber se aquele líder, se aquele pastor, se aquele presbítero, seja lá quem for, né, está de fato falando a verdade, se é aquilo que de fato a
a palavra diz e ele exige que as pessoas confiem cegamente nele, ele está tomando o lugar que é de Cristo, né? Ele está tomando o lugar de mediador, porque ele mesmo interpreta a Bíblia, ele dá aquele ensinamento às pessoas do jeito que ele acha que é para ser dado, né? Nem sempre sendo fiel àquilo que a palavra diz, torcendo, né? Como o próprio Paulo fala lá no início de 1 Timóteo capítulo 1, torcendo a verdade, torcendo a palavra em interesse próprio, né? Em interesse próprio. Então esse homem ele assume esse lugar de mediador que é do Cristo Jesus, né? Que é do próprio Cristo Jesus. E aí a igreja ela precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com esses falsos profetas. Então Paulo ele estabelece essa base doutrinária de que nós temos um único Deus, não existe um outro Deus, o nosso Deus é um Deus triuno, e o único mediador entre Cristo e os seres humanos, entre Deus, aliás, e os seres humanos, entre a Trindade divina e os seres humanos, é exatamente o ato que Cristo fez, né, de se sacrificar pelos nossos pecados, né? Então, essa ponte é o próprio Jesus Cristo. Esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo afirma isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por mim. Não é verdade? Então, Cristo ele afirma isso. Olha, não é por nenhuma outra pessoa, não é por nenhuma outra doutrina, não é por nenhum outro ensinamento. É por mim e pelo ensinamento que eu estou deixando a vocês. Se qualquer outra coisa fugir disso, amigo, não é de Cristo, né? Não é bíblico, a gente não deve seguir. Se alguém torce a palavra e você dá uma checada lá e, cara, não é isso que a palavra está dizendo, então foge dessa pessoa ou fala para ela, ó, né, não é bem por aí, você precisa mudar de caminho, porque não é isso que a palavra está dizendo. Tá, mas eu interpretei desse jeito, se eu interpretei desse jeito, é desse jeito que vai ser, né? Então, complicado. O texto bíblico, ele auto se explica, eu não preciso que alguém torça ele ou que alguém interprete ele de acordo com uma visão específica, porque o próprio texto é a visão de Deus para nós, é a revelação de Deus para nós. A partir do momento em que um homem afirma, ou alguém afirma, que entende de uma outra forma o texto, que não é bem assim que o texto está falando e torce a palavra, ela deixa de ser a revelação de Deus e passa a ser a revelação de uma outra pessoa. Eu prefiro ficar com a revelação de Deus, então eu peço discernimento ao Espírito Santo para estudar a Escritura e peço que ele abra os meus olhos para entender, para que eu não faça nenhuma dedução do texto errônea, né? Mas para que eu entenda de fato o texto como Deus o definiu para que fosse lido. E a Reforma Protestante ela lutou contra isso, né? Para que a Bíblia ela fosse traduzida para uma linguagem para que todos tivessem acesso, mas não para que fosse uma interpretação livre, né? Não é isso que a Reforma Protestante buscou, né? Para que todos tivessem uma interpretação diferente da Bíblia. E esse é um dos grandes obstáculos hoje em dia para um evangelho puro, para que a gente tenha um evangelho puro. Porque existem inúmeras denominações e as divisões dessas denominações e multiplicação dessas denominações, porque na maioria das vezes a pessoa entendeu um texto, leu aquele texto ali, talvez até o texto isolado, ela não buscou contextualizar, né, entender melhor aquele texto, ela simplesmente leu o texto e entendeu daquela forma, teve aquela visão divina, né? Teve uma visão divina, achou que teve uma iluminação lá, o Espírito Santo desceu e
Cara, ela acaba se perdendo nesse, nesse livro que é a revelação de Deus, porque ela não pediu discernimento ao Espírito Santo, né? Ela confiou no seu próprio coração para ler a Escritura, e o nosso coração é extremamente enganoso. Ele prefere ver um texto que fala uma revelação divina, uma revelação da misericórdia, do amor de Deus, e trazer aquilo como se fosse algo em benefício próprio do ser humano, né? Como se Deus fizesse todo o seu uma estratégia, vamos dizer assim, um plano de salvação para salvar um único homem, né? Foi por mim, foi por você, e tudo aquilo que a gente já escuta, quando na verdade não é sobre mim, não é sobre você, o plano de salvação é sobre ele próprio, sobre quem ele é, sobre a misericórdia e a graça que são dele, que eu não sou merecedor, que eu estava destinado de fato ao fogo do inferno por ser um pecador. E aí ele se sacrifica não por amor ao homem, mas ele se sacrifica por amor ao Pai, né? Por amor à ordem do Pai, por amor a um plano já pré-estabelecido desde o início de tudo, né? Enfim, é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Olha, existe um só Deus, existe um único mediador, nenhuma outra pessoa pode assumir o lugar de mediador entre Deus e os homens. Apenas Jesus Cristo, é apenas através dele, é apenas através do seu sacrifício, é apenas entendendo que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então, vamos lá para o versículo 7. Versículo 7 diz assim: Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. E aí Paulo encerra esse texto arrematando toda a ideia. Olha, se você não lê esse esse trecho, pelo menos até o versículo 7, você não vai conseguir entender o real sentido desse texto, né? Veja só, afirmo em verdade e não minto ao declarar que para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, né? Então existiam aqueles apóstolos que estavam pregando aos judeus, existiam aqueles apóstolos que estavam pregando nas sinagogas, assim como Paulo também fez. Mas Paulo ele deixa claro, olha, eu fui chamado para pregar aos gentios. Eu fui chamado para pregar exatamente para aqueles que as pessoas achavam que a promessa, né, de um Messias não era válida. É para esses que eu fui chamado. E aí, por que eu digo que Paulo arremata? Por que ele fecha isso? Porque aí a gente entende realmente o sentido daquilo que ele fala lá no início, lá no versículo 4, sobre que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. E aí fica claro que ele está falando aqui não no sentido de todas as pessoas, como eu falei lá no início, toda a história, todos os indivíduos. O que Paulo está falando aqui é que o sacrifício de Cristo foi para que fossem salvos judeus, gregos, romanos, judeus, gentios, pobres, ricos. Então ele está falando aqui, olha, do jeito que existem os apóstolos que estão lá pregando aos judeus, eu fui designado pregador e apóstolo aos gentios. Eu fui designado aos gentios, mestre dos gentios, na fé e na verdade, né? Então, Jesus é o mediador
não somente para um tipo de homem. Ele não morreu para uma pessoa ou para uma única raça ou para um único sexo, não. Ele morreu para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as classes, por todos os tipos de pessoas. Ele morreu para que a salvação pudesse ser estendida a todas as pessoas, a todos os tipos de pessoas em todos os lugares do mundo. Foi por isso que Cristo morreu. Então, Paulo está deixando bem claro isso, e é exatamente com esse texto que eu quero fechar falando aos irmãos. Muitas vezes a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja que se diz de Cristo, na verdade, ela acaba fazendo isso. Ela acaba fazendo a acepção de pessoas, né? Ela olha para uma pessoa e diz, não, Cristo não morreu por essa pessoa. Ela olha para um rico e diz, não, ele já é muito rico e é mais fácil, né, passar um camelo pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a palavra nesse texto aqui é que esse mediador entre Deus e os homens, ele morreu por todos os tipos de pessoas, sem exceção. Sem exceção. Ele morreu pela prostituta, ele morreu pelo viciado em drogas, ele morreu por mim, né, que sou extremamente sujo, extremamente pecador, que tenho um coração enganoso, que às vezes digo para mim mesmo que eu sou bonzinho porque eu não me prostituo, porque eu não uso drogas, mas na verdade eu sou um pecador assim como todos os outros. E eu preciso me reconhecer dessa forma. E eu preciso saber que da mesma forma que Cristo morreu pelo seu plano de salvar, para que o seu plano de salvação chegasse até mim, ele também morreu por aquele que está na rua, ele morreu por aquele que está na mansão. E eu não posso deixar de crer nisso. Ele morreu por todos os tipos de pessoas. Amém, irmãos? Então, que essa palavra fique no nosso coração. Versículos 1 e 2, Paulo está falando sobre a importância da oração. Nós precisamos orar por todos os tipos de pessoas, nós precisamos orar pelos nossos governantes. É do desejo de Deus, lá nos capítulos 3 e 4, que todos os tipos de pessoas sejam salvos, sem exceção. Não é porque eu acho mais bonito, porque eu acho mais cheiroso, e aquele eu acho mais feio, eu acho que ele tem um cheiro que não me agrada tanto, ou porque aquele é mais rico, vai trazer mais dízimo para a minha igreja, e aquele já não dizima, né? Não tem tantas posses. Não, Cristo morreu por todos os tipos de pessoas. Ele morreu por todos os tipos de pessoas. E aí nos versículos 5 e 6, ele já vai finalizando, falando que nós precisamos entender que existe um único Deus. Existe um único Deus triuno e existe um único mediador entre Deus e os homens. E esse único mediador morreu. Lá no versículo 7 ele finaliza, né, afirmando que Cristo morreu para que todas as pessoas, sejam elas judeus, sejam eles gentios, tenham acesso à salvação. E é exatamente nessa verdade, nessa certeza que Paulo é pregador para os gentios, né? Ele finaliza falando isso. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Era nisso que Paulo cria. Paulo cria que o sacrifício de Cristo foi exatamente para fechar, né, esse plano de salvação, para criar essa ponte entre Deus e todos os tipos de pessoas. Era por isso que ele estava ali, era para isso que ele foi comissionado, para pregar a todos os tipos de pessoas, seja romano, grego, judeu, seja qualquer outro lugar do mundo. Por isso o evangelho chegou aqui
né? Por isso nós recebemos o Evangelho, porque missionários como os apóstolos e como ele em específico doaram a sua vida entendendo que Cristo morreu por todas as pessoas, por todos os tipos de pessoas. Amém? Então eu gostaria de orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e que você tenha entendido isso, tenha entendido essa palavra. Dúvidas, é só me procurar. Achou que eu não expliquei bem, é só falar comigo. E eu espero que não, mas se você encontrou talvez alguma incoerência aí, Deus tenha misericórdia de mim, mas que você possa falar comigo, né? E eu estou pronto a corrigir, né? Mas espero que não. Então vamos orar a Deus agradecendo por isso. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós queremos, Pai, estender as nossas orações a todos os tipos de pessoas, sem exceção. Principalmente aqueles que estão ao nosso redor, ao redor da nossa igreja, na nossa comunidade, Pai. E também pelos nossos governantes, aqueles que têm autoridade instituída pelo Senhor sobre nós, sobre a igreja como instituição, Pai, sobre a igreja como pessoa física também, como pessoa jurídica, aliás. Nós queremos também te agradecer porque a tua palavra chegou até nós e veio de encontro ao nosso coração, nos falando que o Senhor morreu, o Senhor encarnou como homem abdicando da glória de Deus e se tornando servo para cumprir a tua vontade, Senhor, para cumprir o teu desejo, de que a tua salvação, de que a tua graça, de que a tua misericórdia fosse estendida a todo tipo de pessoa, Pai, e não a uma única raça, a um único povo, mas a todos os povos da terra, Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor é essa ponte que liga o Deus triuno a todas as pessoas em todo o globo, em toda a terra, Senhor. O Senhor nos conectou, seja qual for a raça, qual for a cor, seja qual for o nível social, o Senhor criou essa ponte, o Senhor criou esse caminho, o Senhor abriu, Pai, as cortinas, rasgou o véu para que nós pudéssemos acessar a Tua presença por meio de Cristo Jesus, por meio do Teu Filho Salvador. E nós somos gratos por isso, Pai. Nós somos gratos porque, pisando nesse caminho que é Cristo Jesus, nós podemos nos encontrar contigo. Nós podemos ter acesso à graça e à misericórdia. Nós podemos futuramente, Pai, ver o Senhor face a face. E nós somos extremamente gratos ao Senhor por tudo isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, que o Senhor possa guardar essa palavra nos nossos corações e que nós venhamos de fato a entender. Cristo, ele morreu por todos os tipos de pessoas. Ele não morreu só por mim, ele não morreu só por você. O plano dele é muito maior, o plano dele é muito mais abrangente do que cabe aqui na nossa mente. Amém? Então, fiquem na paz de Cristo e que o Senhor possa nos abençoar mais e mais.